sequência aos nossos trabalhos, teremos agora o primeiro painel intitulado A Reparação dos Danos Causados pela Violência no Trabalho. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência a desembargadora presidente eleita deste tribunal, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo de Moraes, que assume a palavra. Bom, ainda é bom dia, né? Já estamos quase aí perto do meio-dia. Fomos brindados com uma palestra maravilhosa do desembargador Sebastião. Eu tive a oportunidade de ver essa palestra semana passada lá, porque eu participei da minha primeira reunião do Coleprecor, que é o Colégio de Presidentes e Corregedores. Fiquei encantada e hoje não fiquei menos encantada, continuei ficando bem assim, feliz de todos os temas abordados, da preocupação efetiva que agora temos que ter. Já de um tempo para cá, né, vimos lá o sinal vermelho, o sinal amarelo, e agora o que temos que efetivamente fazer. Isso é humano, né, tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Aonde está aquele tempo lá para trás que isso não era feito, né? Ainda bem que isso ficou lá para trás. Hoje a gente tem uma consciência muito melhor, uma consciência limpa, um respeito ao próximo, independentemente da situação que ele tenha financeira, cor, raça, religião, não importa. É um ser humano, e acho que com isso a gente tem que respeitá-lo de todas as formas, né? E aí eu fui brindada também para fazer essa intermediação. Na verdade, nós vamos ouvir os meus colegas, né? Com esse tema também, que continua nesse tema da violência nas relações de trabalho. E o primeiro, então, a nos brindar com a sua palestra é o meu colega Francisco Giordani, que, aliás, eu sou aqui uma leitora de currículos, e ele, de uma humildade total, quando vieram me entregar o currículo, ele disse assim: apenas diga que eu sou um desembargador do trabalho. Não vou dizer só isso. Não. Eu vou dizer que ele é um desembargador do trabalho atuante, colaborador e super participativo. O currículo em si, ainda bem que eu não vou ter que ler, Giordani, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo, e a gente não tem esse tempo. Mas essas características de participante, de colaborador, de amigo, eu gostaria de ressaltar. Tá? E também, agora, na eleição do dia 4 de outubro, foi eleito ouvidor. Então, assim, faremos parte da mesma gestão, fiquei super feliz, não é? E eu acho que esse tribunal agora, e continuadamente, a partir de 7 de dezembro, vai ter seus novos membros, e todos muito harmônicos e interligados, e teremos uma continuidade bem feliz aqui da administração. Então, doutor Giordani, o senhor está com a palavra para falar sobre o tema. Posso pedir licença para falar? Óbvio. Bom dia a todos. Estou aqui no lugar do doutor desembargador Valdir Florindo, que era para quem deveria estar originariamente, e por razões pessoais dele ele não pôde comparecer. Então o desembargador Lorival gentilmente perguntou se eu viria, e eu nem dei tempo para ele confirmar o pedido, eu aceitei logo, porque senão ele poderia querer exercer o direito do arrependimento. Então eu já aceitei logo. E depois que você começa a medir as consequências, né? Porque eu fico depois do Sebastião, substituindo o Valdir e tendo o Zé Antônio na sequência. Eu me sinto achatado no meio dessa situação, mas isso não diminui a minha satisfação de estar aqui. Cumprimento a todos os presentes, a mesa na pessoa da minha presidente eleita, a desembargadora Gisela, e não está entrando. Começou pelo final aqui. Aqui, ó, eu queria, em primeiro lugar, homenagear a desembargadora Gisela, eleita presidente, e para dizer que para mim vai ser uma satisfação muito grande estar na sua administração. Então, gostaria que recebesse essa singela homenagem da minha parte antes de eu começar. E
eu vou tratar especificamente de alguns pontos relativos à reforma trabalhista no aspecto da quantificação do dano moral. E nesse slide e no próximo, na minha opinião, está sintetizada toda a questão envolvida à fixação do dano moral. Por quê? Nesse slide, nós temos aqui o que o padre Antônio Vieira, um dos grandes oradores da língua portuguesa de todos os tempos, que ele fala: quantos são os súditos que estão sujeitos ao superior, tantas são as almas de que está sujeito o superior a dar conta a Deus. Ou seja, passando isso para os tempos atuais, o dador de serviço, o empregador, tem responsabilidade pela alma, pelo corpo, pela vida daqueles que trabalham. Por conta disso, se eles sofrerem alguma coisa no curso das suas atividades, o empregador tem que dar contas aos seres humanos e a Deus. Isso ele tem que fazer. Agora, vejam esse outro slide. Isso aqui é de um artigo escrito pelo Ugarte Cataldo, que o Manuel Carlos até conhece, é um laborista chileno, apreciando a posição da Suprema Corte chilena, não a nossa, hein, pelo amor de Deus, a chilena, com relação ao direito de greve. Ele escreveu esse artigo com esse título: a Corte Suprema e o direito de greve. Aqui não, por favor. Tão restritiva foi a interpretação da Suprema Corte com relação ao direito de greve. Passando isso para a nossa questão, há que se dar a responsabilidade, quando ele tiver, ao empregador. Tudo bem, a sociedade atual não aceita que seja diferente. Agora, há uma outra preocupação, houve uma outra preocupação do nosso legislador. O menos de trabalho, o menos de consequência, o menos de gasto, o menos de responsabilidade possível. Então, aqui não, por favor. Ele contabilizou o que ele podia fazer para reconhecer a responsabilidade e limitá-la ao máximo. É isso que está no texto. É isso que está no texto. Então, essas duas lâminas sintetizam o, entre aspas, dilema do nosso atuante legislador com relação a esse ponto. Vejam, no artigo 223, que é aí que começa a questão do dano extrapatrimonial, de cara esse artigo já criou uma segunda categoria de cidadão, que são os trabalhadores empregados. Trabalhadores empregados. Então, a saída, ou a partida, como diriam os antigos, nós já vemos que está magoado, foi magoado o princípio da igualdade. E cara, o legislador já fez isso quando ele, no artigo 223A, diz: aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho. Por isso que eu falei dos trabalhadores empregados, porque embora fale relação de trabalho, a gente vê que o que foi, teve em vista o legislador foram os trabalhadores empregados, né? Apenas os dispositivos desse título. Vejam, o legislador está, em pleno século XXI, excluindo da análise da questão do dano extrapatrimonial todos os ramos do direito? Quando a palavra da moda é a multidisciplinariedade, né, tudo tem que concorrer para preservar, respeitar a dignidade da pessoa humana. Aqui no caso do direito, você afasta os outros ramos? Aonde isso? Aonde? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo?
principalmente quando nós sabemos, essa lâmina diz aqui, um ius laborista falou, né, tem que ter tudo, tem que ser analisado, tudo está inserido para a gente poder ver, né, quando há alguma coisa que agrida a pessoa do trabalhador. Tudo, todos os ramos, tudo que for necessário, tendo à frente a Constituição da República. E vem o legislador e fala apenas. Me desculpem os que pensam em sentido contrário, mas meu pai me educou com aquela filosofia lusitana. Meu pai diz que a palavra pode ser usada para duas finalidades: ou para expor o pensamento, ou para ocultar o pensamento. Eu, criado no ambiente lusitano, fui educado a usar a palavra para expor o pensamento. Então, só esse dispositivo já mostra que a atenção do legislador foi aquela de aqui não, por favor. Não. Então vamos dar um pouquinho, vamos dar o essencial para falar que foi tratado. Nada mais. No artigo 223b, né, no seu dispositivo já está lá, ele acaba por excluir a possibilidade de que os cônjuges e filhos proponham ações. Quando ele diz que causa dano de natureza essa patrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Ou seja, o trabalhador está solto no mundo, não tem mais ninguém. Não tem família, não tem o cônjuge, a cônjuge, não tem filho, não tem nada, ninguém pode reclamar. Isso não existe. Isso não existe. Isso já encontra um óbice de cara no artigo 943 do Código Civil. E aqui nós sabemos que hoje em dia há um apelo muito grande ao diálogo das fontes. Nós temos que ver o que o ordenamento jurídico tem como um todo para aplicar e procurar resolver uma situação da melhor maneira. Aqui não é nem diálogo. Tem que falar aos gritos. Nós temos que berrar com a Constituição, com o Código Civil. Quando eu falo berrar, é para que certas pessoas escutem e não façam ouvidos moucos à situação do trabalhador. Então, continua a súmula 392 do TST, que dá essa possibilidade a essas pessoas de reclamarem. E outra coisa, vejam, fala de ação ou omissão. Se fosse programa de televisão dominical, nós íamos perguntar, isso é uma pegadinha? Está sendo excluída a responsabilidade objetiva? Está sendo excluída a responsabilidade ambiental, que também é objetiva? É isso? Nós não podemos aceitar uma interpretação dessa. Não pode vingar um negócio desse. E outra coisa, a intenção do legislador parece ser, quando ele fala em dano extrapatrimonial, reunir todos os danos extrapatrimoniais que uma pessoa possa sofrer sob um título só e atingir aqueles limites que nós vamos ver daqui a pouco. Então, se tem danos morais, danos existenciais, danos morais, danos estéticos, tudo tem que estar enfechado naqueles valores que foram apontados. Por isso que, segundo alguma doutrina, é que foi usada a palavra extrapatrimonial. O artigo 223C, que fala em a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados e inerentes à pessoa física. Percebem que há uma tentativa de cercar ou de congelar
quais os bens jurídicos são tutelados, né, nesse objeto aqui, nessa situação? É muita ousadia. Isso não confere uma ampla proteção à dignidade da pessoa humana. E nem leva em consideração a lição de Alexandre Herculano. Quem foi Alexandre Herculano? O maior escritor português. E num dos seus romances, pela palavra de um personagem, o personagem diz mais ou menos assim: fulano, não se preocupe. O ser humano, quando quer fazer alguma coisa má, sempre vai atinar um meio de fazê-lo. Ou seja, a agressão que uma pessoa pode sofrer não se limita a isso que está na lei. Há muito mais. Vejam, eu citei alguns exemplos, não tem menção ao próprio direito à vida, à segurança, à vida privada, à integridade moral e psíquica, à igualdade. Tem tanta coisa que não está colocada aqui. Mas tem que ser defendida. Tem que ser defendida. É a dignidade da pessoa, do trabalhador. E vejam, curiosamente, no artigo 223D, o legislador foi mais cauteloso. Porque a redação do C, ele fecha, são aquelas. No D, ele foi mais cauteloso, porque ele diz: a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial, o sigilo e correspondência são bens jurídicos, são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Ou seja, abre a possibilidade que não foi aberta quando se tratou da pessoa física para outros. E vejam, o legislador foi tanto mais cauteloso que ele falou até do sigilo de correspondência. E para o empregado não há menção ao sigilo de correspondência. Direitos da personalidade não podem ser taxativamente listados, enumerados. É algo que está sempre em expansão. Tem que ser uma série aberta. Vejam, as conquistas tecnológicas, o avanço do mundo, tudo isso melhora a vida das pessoas? Melhora. Mas isso traz mais riscos. E quando traz mais riscos, traz mais vítimas. O que quer dizer que há novos direitos ou meios de agressão a direitos da personalidade, a direitos fundamentais da pessoa. Vejam, já se fala até em reparação pelo tempo perdido. É um exemplo que eu não devia dar, porque é capaz de eu sair daqui com várias ações contra mim, né? Dizer que eu estou fazendo as pessoas perderem tempo aqui, me ouvindo, né? Mas o que eu quis falar com o tempo perdido é, por exemplo, a pessoa, o contribuinte que tem problemas com o Estado na hora de acertar suas coisas e perde aquele tempo infindável que a gente sabe que o Estado como trata as pessoas nessas horas. Aquele que tem que tratar como consumidor dos seus direitos e fica pendurado no telefone, que a sua orelha fica fervendo, queimando de tanto que o telefone está com ele e ele não consegue resolver o problema. Então já se fala até em a perda de tempo. Ou seja, a cada dia, novas possibilidades de agressão à dignidade, aos direitos fundamentais da pessoa vão acontecendo. E o nosso legislador quis congelar quais são os direitos que podem ser ofendidos. Ora, isso que consta na lei, feita as necessárias adaptações, evidentemente, dessas reflexões que eu vou falar agora, de Jaime Pinsky, elas têm que ser adaptadas para o direito de uma maneira geral e para o nosso tema no particular. O que o Pinsky falou por ocasião dos debates acerca do acordo ortográfico entre o português do Brasil e o português de Portugal?
O que falou Pinsky? Vejam como se adapta bem a essa situação. Disse ele: ao contrário de atuns, línguas não congelam, nem por leis, nem por acordos ortográficos, desejados por supostos sábios, né, distantes do mundo real. Os sábios aqui a gente pode trocar por uma outra possibilidade de atividade. E muito menos por políticos mal informados. Línguas, padrões estéticos e até valores morais têm historicidade. O que também ocorre, está claro, é inegável, com a dignidade da pessoa humana, com os direitos fundamentais da pessoa humana, que vão vivendo e mudando de acordo com as mudanças da sociedade respectiva. Seguindo, o artigo 223-E, vejam, está lá, são responsáveis pelo dano extrapatrimonial. Eu estou falando rápido para poder não falar no meu tempo, né? São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou omissão. Vejam, eu transcrevi os ensinamentos de 2 civilistas, para não dizer que está pegando gente só da área do trabalho. O Flávio Tartucci, ele diz: cria uma responsabilidade fracionária, divisível e proporcional a respeito dos danos imateriais. E o Simão, José Fernando Simão, diz o seguinte: estabelece que o dever de reparar passa a ser obrigação divisível e não mais solidária. Nesses casos, nós sempre tivemos como obrigação solidária, sempre se pôde sustentar com base no artigo 4942 do Código Civil, que era responsabilidade solidária. Agora não é mais por essa interpretação. E o Simão, ele fala, vejam, o trabalhador virou uma vítima de segunda classe, que terá não só o ônus de prova daquelas que são as vítimas de todos, né, como a obrigação é divisível. Ele vai ter que reclamar, conforme, se a gente não conseguir interpretações melhores para isso, contra todos. E se alguém falir, um abraço, porque o outro não é responsável pelo negócio. Se ele tiver que receber juros e aquele que faliu e outros que não tiverem como pagar, ele também não recebe. Ele diz, o Simão, em uma palavra, a reforma é um enorme retrocesso nessa questão. É que ele só analisou isso. Se ele analisasse outras coisas, ele poderia abranger mais. E ele ainda, já nesse trabalho dele, ele diz o seguinte: já havia dito, a reforma trabalhista inclui na CLT dispositivos óbvios, preocupantes e insuficientes sobre o tema, dano extrapatrimonial. Óbvios, pois não diz nada de novo. Preocupantes, pois algum leitor desavisado pode imaginar que a CLT trouxe um rol taxativo de direitos da personalidade que nós falamos há pouco. E insuficiente, não tem menção. Segundo a referência dele aqui, é o dano estético. O artigo 223G, quando diz lá uma série de situações em que deve ser avaliado para o dano e tal, é um exemplo das coisas óbvias. Isso tudo já é feito por ocasião do julgamento dessas questões. A não ser 2 ou 3, que arrependimento sincero, aquelas coisas todas e tal, que é uma conversa que no ambiente da relação de emprego nem deveriam estar lá. No 223G tem a tarifação prévia. Tarifação prévia. Todos nós sabemos aqui que a lei de imprensa que tinha essa tarifação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal como não recepcionada. Aí eu pergunto para os amigos aqui presentes: o legislador não sabia disso? O legislador não sabia que essa tarifação não é aceita, não foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal no caso da lei de imprensa? Essa pergunta, ela automaticamente chama outra. Ele sabia. Se sabia, por que fez?
Por que fez? O STJ também tem uma súmula que diz que a indenização não está sujeita, foi anterior ao decidido. E vejam, parece que é alguma coisa assim, até se dizer que é inconstitucional, demorou quase mais de 10 anos. Quanto tempo vai ficar se discutindo isso aí para depois se chegar a uma conclusão definitiva? Usar salário da vítima? O cara sofre e tem direito a ser reparado de acordo com o que ele ganha? E apenas para os empregados? Só os empregados que estão nessa situação? Isso não é uma ofensa, para mim aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que acaba coisificando o homem que vive do seu trabalho como empregado? Essa tarifação, ela é um óbice também ao acesso a uma prestação jurisdicional justa e adequada. Todo mundo fala de ordem jurídica justa, direito ao processo adequado. Aqui não. É ao processo limitado. E mais, uma observação de um doutrinador, o poder econômico da empresa não foi considerado em nenhum momento. Eu nem estou dizendo que esse deva ser o norte também, porque também não é o caso. Como não é o salário do empregado, também não pode ser só o capital da empresa. Mas a inobservância aqui já mostra que não houve qualquer preocupação com uma função pedagógica nos casos de um comportamento danoso. Isso tudo ignora que a Constituição Federal, quando ela põe no ápice a dignidade da pessoa humana, ela quer também que as agressões que ela sofra tenham total, cabal, integral reparação. E a base disso é a cláusula geral de tutela da pessoa. Essa cláusula geral de tutela, quem explora bem é o professor Gustavo Tepedino, lá do Rio de Janeiro. E nessa lâmina está aqui os dispositivos da Constituição que ele diz que em seu conjunto representam essa cláusula de tutela da pessoa. Meus amigos, qualquer limitação da indenização a um valor monetário que não importe na restauração integral abala os alicerces, abala a razão de ser da responsabilidade civil, e visa justamente a reparação ou a compensação. Algumas pessoas falam que não é certo falar reparação, mas que seria compensação pelo dano. Está limitado. Eu até fico na dúvida se isso não é acaba não sendo uma, como é que é? Análise econômica do direito, AED, né? Análise econômica do direito tosca. O cara vai medir se vale a pena deixar o outro sofrer alguma coisa ou não, de acordo com o que ele pode ser condenado por isso. Isso fere a Constituição, tá? O artigo 5º da Constituição, incisos 5º e 10º, falam da reposição integral. Nós temos o princípio da reparação integral, que foi acolhido, logicamente, no artigo 944. A indenização se mede pela expansão, a extensão do dano. E não para dizer, ó, toma um trocadinho aqui, que está resolvida a questão. Isso de toma um trocadinho aqui, que está resolvida a questão, talvez funcionasse lá atrás, quando a preocupação era com o ato ilícito. E antes se reparava por conta do ato ilícito. Agora a preocupação é com a vítima. É aquela que sofre um dano injusto. Então não pode ser, toma um negocinho aqui, tá certinho e vamos embora. Não pode ser mais assim.
Evidentemente, o que a Constituição dispôs é absolutamente incompatível com uma prefixação de limites de valor. Não combina. Não combina. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação em que disse que não havia sido recepcionada a lei de imprensa, ele falou, depois de um momento titubeante, não foi essa palavra, mas algo equivalente, dos tribunais, quanto ao valor da indenização, não há mais isso. Aliás, eu vou dizer que imagino que por esse Brasil afora, esse Brasilzão, como se diz, há situações em que o dano moral sai por valor pequeno, porque a justiça do trabalho está tão acuada, é tão criticada, é tão vilipendiada, que às vezes, consciente ou inconscientemente, isso segura a mão na hora de arbitrar uma indenização justa e adequada, para evitar que se fale. Então se dá menos. Não digo que isso aconteça aqui, mas eu tenho receio que aconteça pelo Brasil, em alguns rincões do Brasil. Aqui é só só para dizer que essa autora ela insiste, né? Quando a reparação é patrimonial, não tem limite. Agora, por que haveria de tê-lo quando é essa patrimonial? Essa é a indagação que ela faz. Quero insistir no seguinte, meus amigos. Nós temos que pontuar muito nisso, né? O Estado não pode regular de qualquer maneira para dizer que tem algo tratando de determinada questão. Vejam isso. Olha essa frase lapidar. Os direitos humanos estão acima dos direitos do Estado. Tocante essa frase. Fico tão emocionado quando eu vejo essa frase que eu esqueço quem é o autor da frase. Eu esqueço. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr o nome dele aqui, porque senão... Os amigos sabem de quem é essa frase que toca o coração de todos os operadores do direito. Boa vontade. Somos todos nós aqui. Quem é essa frase? Meus amigos, essa frase não é de ninguém menos, ninguém mais. Adolf Hitler. Quem falou isso foi Adolf Hitler, no livro dele, Mein Kampf, Minha Vida. E alguém fala, mas como é que ele fala um negócio desses? Vejam, no parágrafo seguinte ele esclarece. Se, porém, na luta pelos direitos humanos, uma raça é subjugada, significa isso que ela pesou muito pouco na balança do destino para ter a felicidade de continuar a existir nesse mundo terrestre. Porque quem não é capaz de lutar pela vida, tem o seu fim decretado pela providência. Por que eu citei Adolf Hitler e essa sua frase? Porque nós não podemos... Me lembro de novo uma outra frase do Padre Vieira, que eu estou acabando já, viu? Não precisa nem vai me chamar a atenção. O Padre Vieira, ele tem uma outra frase, que como há certas pessoas que conseguem se destacar na vida, né, pela sua inteligência, o seu trabalho, aquela coisa toda, o Padre Vieira chegou a responder um processo. E na sua defesa no processo, ele diz o seguinte: eu tenho 40 anos de estudo das Sagradas Escrituras, mas não um estudo pelas flores, estudo pela raiz. Se nós formos ver a legislação pelas flores, nós podemos achar até que é razoável. Se nós formos ver pela raiz, nós vamos ver que não é razoável. Ou seja, nós não podemos nos iludir com as frases feitas, com as coisas que são ditas. Nós temos, isso é para os mais jovens.
nós, enquanto operadores do direito, nós temos que procurar dizer o que fez, o que originou aquilo, qual o propósito que está naquilo lá, quais as consequências daquilo. É isso que nós temos que fazer. Principalmente com relação à questão da fixação do dano essa patrimonial. O que ao fim e ao cabo, como dizem os lusitanos, o que nós temos que fazer aqui? Como diz a professora Maria Celina, citando um pensador, aqui está em aspas, né? O que há de melhor no novo é o que responde ao desejo mais antigo. O que há de melhor no novo é o que responde ao desejo mais antigo. E no caso nosso aqui, ela lembrou de um pensador, ele disse isso, se não me engano, em 1436, o Brasil nem tinha sido ainda descoberto oficialmente. Já se conhecia o Brasil, mas oficialmente não, né? Esse Pico della Mirandola, vejam bem o que eu falei, né? Pico della Mirandola. Ele diz o seguinte: nada é mais magnífico na terra do que o homem. E na terra há uma luta constante para se respeitar o homem magnífico, que é o homem. Mas essa luta, ela conhece avanços e retrocessos. Impressionante como tem gente que quer voltar atrás e não seguir no curso em que se valorize a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Esse é o trabalho nosso. Esse é o trabalho do direito. Cada um e de todos nós. Nós temos que trabalhar em função do reconhecimento da dignidade da pessoa humana nos seus mais diversos aspectos. E eu não acredito que, submetendo à crítica das pessoas que pensam de maneira diferente, que o legislador conseguiu elevar, ou respeitar, ou manter, permitir que evolua essa dignidade com a legislação na forma em que ela foi redigida no texto da reforma. Dizendo isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a gentileza com que me ouviram, e meu bom dia a todos. Bom, diante do adiantado da hora e dessa brilhante palestra do desembargador Francisco Giordani, eu só queria fazer duas pontuações. A primeira, agradecer de público a homenagem a mim feita no início da palestra. Fiquei extremamente emocionada, não esperava e eu fiquei sensibilizada, e o elemento surpresa faz com que isso se potencialize. Obrigada, doutor Giordani. E quero dizer o seguinte: conto com Vossa Excelência, estamos juntos nessa administração e vamos fazer o que a gente puder, não é? Outra pontuação que eu queria fazer é até para tranquilizá-lo, é que jamais o senhor vai ter nenhuma ação por tempo perdido. Pode ficar sossegado que com tudo isso que foi dito e foi ensinado, isso para nós foi uma aula e jamais alguém perdeu tempo, muito pelo contrário. Tivemos uma aula gratuita aqui, maravilhosa, do Dr. Giordani. Portanto, eu passo rapidamente a leitura do currículo do meu colega, o juiz do trabalho José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, que é titular da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, aqui da 15ª Região, doutor em Direito do Trabalho e de Seguridade Social pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, título revalidado pela Universidade de São Paulo, USP, professor contratado do Departamento de Direito Privado da USP, também de Ribeirão Preto, aonde dou a palavra para fazer as suas ponderações. Claro. Cumprimento a desembargadora Gisela, a nova presidente do tribunal, e desejo a ela um profícuo trabalho, certamente com sua personalidade, com seu jeito de ser e de estar, será um ambiente proveitoso, profícuo e de muito respeito, sem assédio, sem nada dessa espécie. Quero também cumprimentar o meu colega desembargador Giordani,
com quem tenho a honra de dividir esse painel. Agradecer ao colega Firmino pelo convite que me foi feito, ao desembargador Lorival, também em nome dele faço esse agradecimento. Cumprimento a todos os colegas presentes, desembargadores, juízes, servidores, enfim, senhoras e senhores. Eu espero só que alguém me ajude a colocar os slides aqui. Eu já estava um tanto quanto nervoso e agora fico um pouquinho mais, porque vejo que os meus slides ainda não se encontram aí, mas agora eles já vêm para a tela e assim facilita o meu trabalho, porque eu não tenho que recordar de tudo aquilo que eu iria verificar a partir daí. Bom, o meu tema é a reparação dos danos causados pela violência no trabalho. Esse é o tema geral do seminário. Mas eu queria enfocar uma questão bastante delicada, bastante importante dessa temática, que é exatamente a questão do dano existencial. Eu sei que o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira já lhes fez uma excepcional palestra, já tinha slides preparados a respeito de dano existencial, com classificações, categorias, como ele sempre bem faz nas suas exposições brilhantes, didáticas, completas. Eu, na verdade, não quero pontuar o dano existencial na sua temática teórica, assim por assim dizer. Não trazer para vocês tudo aquilo que se discute a respeito disso em doutrina italiana, francesa, peruana, brasileira e assim por diante, mas focar esse tema a partir de um estudo que eu tenho feito desde 2008, preparando a minha tese de doutorado, que é o enfoque das jornadas de trabalho, as jornadas exaustivas, como sendo possível ou como possivelmente caracterizando esse dano existencial. Não é isso? Nós todos sabemos, sempre pregamos, sempre dizemos que a saúde do trabalhador é um direito humano, mas aí ficamos sempre na indagação científica de ser verdade isso, de isso corresponder à realidade ou não, quando a gente sabe que, na verdade, a saúde é sempre proclamada em todos os documentos jurídicos, nas declarações universais, nas constituições, na legislação, nas palestras, enfim, mas de verdade, na prática, e é por isso que estamos aqui investigando isso, há uma séria, comprometedora violação desse direito humano nas práticas trabalhistas, e por isso título geral do seminário é muito profícuo, muito importante, a tratar de violações, de violências no ambiente de trabalho em geral. O acidente do trabalho, nós sabemos, é a mais grave dessas violações. O acidente do trabalho como gênero, compreendendo o acidente típico, as doenças ocupacionais nas suas subespécies, também outras categorizações científicas que não nos interessam de perto agora, se trata de um grande problema. Nós temos que enfrentar esse tema. O Programa Trabalho Seguro, do qual eu tive orgulho de participar como representante de primeiro grau desse Tribunal Regional, trabalha com isso desde 2011, 2012, mas ainda a realidade laboral nos apresenta estatísticas cada vez mais terríveis, que trazem números cada vez mais volumosos de acidente do trabalho, de adoecimento ocupacional. Não é isso? Agora mesmo sai uma notícia no sentido de que aumentou em 54% o número de consultas médicas por doenças psíquicas em 5 anos. Mais de 10% ao ano só de consultas médicas nos planos médicos por doenças psíquicas. As pessoas estão adoecendo no trabalho, as gestões estão sendo adoecedoras, os assédios, mas também os acidentes, as doenças, os danos existenciais provocados nessas relações de trabalho também são um grande problema. Eu gostaria de falar de alegria, gostaria de falar de paz, não gostaria de trazer tristeza a esse dileto público, porque o Sebastião Geraldo de Oliveira já nos enlevou para buscar a paz, buscar a concórdia nas relações de trabalho. Mas eu tenho que falar de tristeza, porque isso é entristecedor. Eu não gostaria de falar de tristeza, mas é só tristeza que eu sinto quando eu vejo, ano a ano, as estatísticas de acidente de trabalho com números crescentes, de adoecimentos com números crescentes e de afastamentos por tantos problemas relacionados ao trabalho. Há outros agravos tantos, os psicólogos, os estudiosos da matéria, os
psiquiatras e assim por diante, têm tratado de tantos outros agravos à saúde, e um deles é o dano existencial. Em literatura estrangeira já há um bom entendimento a respeito disso, há muitos estudos a respeito disso. Agora nós temos a felicidade de ter dentro da própria CLT um dispositivo que trata de dano existencial. Se a reforma foi drástica, e eu concordo com o Jordani, ela foi muito drástica, em quase todos os pontos. Mas vejam só que riqueza nós podemos colher dessa reforma trabalhista. Ela trouxe para dentro da CLT, no artigo 223b, a figura do dano existencial, prevista no sistema jurídico trabalhista. Nem o Código Civil ousou, nem o legislador civil ousou levar essa figura ainda tão emblemática, tão mal definida, para dentro do seu repertório jurídico mais importante. Pois nós temos agora um instrumental muito grande, muito valioso. Podemos trabalhar com as ideias da doutrina italiana, francesa, peruana, brasileira e construir aqui na seara trabalhista um instituto de dano existencial trabalhista, com todas as suas configurações, possibilidades de indenizações para melhorar as relações de trabalho. Não dá tempo, porque eu quero mesmo falar da jurisprudência do TST a respeito desse tema e como ela enfrenta a questão do dano existencial por excesso de jornada, mas rapidamente, para não dizer que não falei do tema, já que fui provocado pelo desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, na doutrina italiana, a partir da década de 60, a partir da sua Constituição muito precursora, ela começa a estudar e definir várias espécies de dano à pessoa. Não só o dano moral, mas também o dano existencial, o dano à vida de relação, o dano biológico, o dano social, o dano individual, o dano coletivo, e assim uma infinidade de definições a respeito de uma temática muito ampla que talvez pudéssemos trazer para cá na temática do dano existencial. A doutrina italiana não se preocupou muito em fazer uma catalogação desses danos, uma segmentação desses danos, e ela foi tratando deles, Adriano De Cupis, e a partir daí vários doutrinadores italianos, tratando de todas essas esferas, conceituando, definindo bem cada um deles, o dano ao projeto de vida, o dano existencial como danos distintos, o dano biológico, o dano à saúde, o dano à vida. Nós podemos trazer, então, dentro da figura do dano biológico, da doutrina italiana, o dano estético, que foi esquecido pelo nosso legislador, que não o trouxe para dentro da CLT nessa reforma trabalhista. Mas o dano biológico envolve bastante isso, o dano à saúde, o dano à integridade física, à integridade psíquica, o dano à vida, o dano fisiológico e assim por diante. O dano existencial, naquela concepção, tem uma figuração um pouco mais restrita. O dano existencial diz respeito a algo que a pessoa pensava, sonhava realizar, diz respeito à sua autorrealização, diz respeito a práticas que a pessoa tem no seu dia a dia, nas suas várias relações e que são comprometidas por um acidente de trabalho, por uma doença, por um acidente de trânsito, por uma doença psíquica cometida por agressões, por assédios morais na relação de trabalho. Portanto, o dano existencial ele é bastante largo, bastante amplo, não dá para aprofundar aqui em poucas palavras, mas compreende toda essa ideia de autorrealização. Mas há um jurista peruano muito interessante, que eu vim a saber da doutrina dele pelo nosso amigo Firmino, que é o Cesaredo, Carlos Fernandes Cesaredo, que faz uma diferenciação em doutrina peruana, desde a década de 90, entre dano psicossomático e dano ao projeto de vida. Onde estaria o dano existencial nessa temática? No dano psicossomático, ele compreende o dano moral, o dano biológico e o dano existencial. O dano biológico, que rapidamente eu já falei alguma coisa a respeito da sua configuração. O dano moral, que nós tão bem conhecemos já nas relações de trabalho. E o dano
existencial um pouco distinto do dano ao projeto de vida. Porque para ele, dano ao projeto de vida é um dano objetivo. Não importa a subjetividade, não importa o momento, não importa aquilo que a vítima sofreu de agressão física, psíquica, não importa aquilo que o acidente do trabalho lhe provocou no momento do acidente. O dano ao projeto de vida implica numa frustração, ainda que parcial, de coisas que a pessoa queria fazer, que envolvem danos às relações ou dano à vida de relação, mas que envolvem projetos específicos de melhoria, de desenvolvimento, da pessoa autorrealizar-se. A pessoa então iria prestar um concurso para juiz do trabalho, ou já tinha sido aprovada num concurso para juiz do trabalho, e diante de um acidente de trânsito ou do trabalho, ela não consegue realizar-se, ela não consegue efetivar-se e assumir a magistratura do trabalho. Ele cita o exemplo de um médico que tem nas suas mãos o seu instrumento de trabalho, um cirurgião famoso, um cirurgião respeitado no mundo inteiro, que por um acidente nas suas mãos não consegue mais realizar aquelas cirurgias. Mas ele sempre evoca a ideia de que o dano ao projeto de vida difere do dano existencial em sentido estrito, porque ele se projeta para o futuro. O dano ao projeto de vida é sempre olhado para o futuro e não para o presente. Então nós teríamos que configurar esse dano ao projeto de vida muito mais quando há uma justa expectativa de realização na esfera profissional, na esfera pessoal, mas sobretudo profissional. E ele trata de exemplos muito precisos, como os casos de perda da liberdade. E ele examina um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que a pessoa foi presa 5 anos injustamente por ato de terrorismo. Que frustração de projeto de vida teve essa pessoa, ao ficar 5 anos presa, sem poder realizar o que ela queria, sem poder estudar, ou sem poder se projetar, sem poder determinar-se, desenvolver-se como pessoa. Muito rapidamente, porque eu ainda quero entrar no tema da jornada exaustiva, na doutrina brasileira não há muito essa diferenciação. Nós estudamos esses danos todos a partir dos artigos 11 e 12 do Código Civil como danos aos direitos de personalidade. No Brasil, então, nós temos, quando muito, uma diferenciação entre dano moral e dano existencial. E para a doutrina brasileira ainda, não há essa distinção precisa entre dano existencial e dano ao projeto de vida. De modo que o nosso dano existencial compreende todas essas facetas já mencionadas, fora o dano moral. O dano moral é um dano instantâneo, um sofrimento, angústia. O dano existencial compromete todas as relações da pessoa, todo o seu projeto de vida, toda a sua existencialidade. Tudo aquilo que a engrandece, tudo aquilo que a qualifica como pessoa diferente de todas as demais. Portanto, compreende dano à vida de relação pessoal, familiar, social, comunitária e uma série de outras relações jurídicas. O dano à vida de relação, portanto, compreende todas as relações humanas a partir das quais a gente se realiza, a partir das quais a gente se concretiza como pessoa. Compreende o dano à vida de relação e compreende o dano existencial propriamente dito e compreende também o dano ao projeto de vida, quando a pessoa tem uma justa expectativa de promoção, de melhora das suas condições existenciais, financeiras, sociais e assim por diante, e alguma coisa lhe impede de consegui-lo. De que maneira eu não posso esgotar esse tema? Eu gostaria muito de ter um tempo maior para falar só disso e, portanto, estou só pontuando a temática. De que maneira isso pode estar relacionado ao trabalho? De que maneira a intensificação do trabalho, cada vez mais frequente e presente, pode comprometer esse projeto de vida, essa existencialidade, essa autorrealização? Há
bons estudos nesse sentido. Há estudos de acidente do trabalho, de doença do trabalho, ainda faltam estudos com relação ao chamado dano existencial lato sensu. Quanto às jornadas exaustivas, elas compreendem o aspecto quantitativo, mas também o aspecto qualitativo. Às vezes a pessoa trabalha 8 ou 9 horas por dia, mas sem intervalos, sem pausas necessárias, com uma ritmicidade muito alta, muito frequente, com uma exigência de metas absurda, e por isso essa pessoa vai ter um comprometimento da sua saúde, da sua existencialidade, por conta dessas jornadas exaustivas. Em relação às jornadas em si, nós não temos ainda algo muito concreto. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais, e a jurisprudência que considera que as jornadas exaustivas concretizam, realmente dão ensejo a dano existencial, e jurisprudência em sentido contrário. A jurisprudência dizendo que esse dano é um dano in re ipsa, que independe de demonstração de frustração do projeto de vida, de frustração de relações pessoais, de relações familiares, de estudos e outras coisas mais. E a jurisprudência que inclusive nega esse dano existencial, que inclusive nega repercussões nessa esfera extrapatrimonial. Como é que nós poderíamos estudar isso? Primeiro, jornada exaustiva realmente provoca dano existencial? Se provoca, é um dano in re ipsa, que independe de comprovações outras, como essas que estou pontuando? E, em terceiro lugar, o que é uma jornada exaustiva? Essa é a grande questão. Jornada de trabalho excessivo, nós todos praticamos, os juízes, servidores, estamos todos praticando. Há metas, uma cobrança de metas terrível. Eu não gostaria de falar de tristeza, mas é só tristeza o que eu sinto quando eu vejo que a minha caixa se enche de sentenças todos os dias. Quando eu faço sentenças e penso que as sentenças terminaram e vou ver a minha caixa, tem mais 10, tem mais 15, tem mais 20. Os desembargadores recebem mais de 20 votos para prolatar por semana. E assim vai. Por dia. Por dia. Por dia. É só tristeza que eu sinto quando eu vejo que nós estamos perdendo parte da nossa existência, parte da nossa essência, trabalhando, enxugando metas, enxugando gelos. É terrível isso. De que maneira poderíamos concretizar? Jornada exaustiva realmente causa dano existencial? Que jornadas seriam exaustivas? Pois bem, nós temos alguns regimes especiais de trabalho que já estão bastante sacramentados, inclusive pela doutrina, inclusive pela jurisprudência. 12 por 36, 2 por 2, 4 por 1, 4 por 2, 3 por 1, 15 por 15. Qual é o aceitável? Essas jornadas por si já causam dano existencial ou não? Vejam, nós, com muita tristeza digo isso, consideramos essas jornadas todas legais, constitucionais. O TST validou a jornada 12 por 36, na súmula 444, se não me engano, muito antes da legislação. A legislação agora pontua, é possível 12 por 36. Eu acabei de julgar um caso da Fundação X, e lá uma sentença normativa do TRT2 validou a jornada 2 por 2. Em todos esses regimes especiais de trabalho, as pessoas trabalham 12 horas por dia. É razoável? O limite constitucional é de 8 horas por dia. A gente enfrenta 12 por 36 como se fosse algo absolutamente normal e natural. Matematicamente, a pessoa trabalha 50% a mais do que o limite constitucional. Ah, mas há um regime de compensação que lhe permite, numa semana, trabalhar 48 horas, na outra 36. E, portanto, na média, dá 42 horas por semana. Beleza, maravilha. Se a pessoa cumpre religiosamente esse regime, esse sistema, poderíamos até dizer que esse regime é constitucional e não causa dano existencial. Mas se a pessoa trabalha numa folga da semana de 4 dias, ela trabalhou 60 horas por semana. Segundo estudos da OIT, 60 horas por semana é extremamente perigoso
para a saúde do trabalhador. Pode resultar em danos biológicos, dano de acidente, dano de doença e assim por diante. Em todos esses outros regimes, as pessoas trabalham 60 horas por semana em algumas semanas. No 4x2 e em vários outros. No regime de 3x1, a pessoa trabalha 72 horas por semana, até que lá na frente, depois de 4 semanas, ela compensa e aí reduz a carga exaustiva de trabalho. Será que a saúde tem essa flexibilidade para ser agredida e depois compensada, como na jornada? Haveria ainda que estudarmos as jornadas especiais de trabalho. Será que há dano existencial porque a pessoa, um bancário, trabalhou 9 horas por dia? 9 horas é muito aceitável, 1 hora a mais que o limite constitucional. Só que a jornada do bancário, pela penosidade do seu trabalho, já foi definida na década de 30 como sendo de 6 horas diárias. Portanto, se ela trabalha 9, ela trabalhou 50% a mais do que o limite que lhe cabia. E aí, vários outros aspectos, quantitativo, qualitativo, em respeito a pausas, intervalos e tudo mais. Eu não queria falar de tristeza, mas é só tristeza que eu sinto quando eu tenho que lhes confirmar que o TST validou todas essas jornadas, que nós validamos todas essas jornadas e que elas são, sim, uma das causas de tantos adoecimentos, de tantos danos existenciais. Porque essas pessoas que trabalham nesses regimes, sobretudo quando trabalham em folgas, elas não têm tempo para o lazer, não tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para ir ao clube, não tem tempo para cuidar com os amigos, não tem tempo para estudar, não tem tempo para se promover e se autodesenvolver. Portanto, haveria sim, em tese, um dano existencial simplesmente porque ela cumpriu jornadas tão longas assim. É assim que a jurisprudência tem entendido? Não, não é assim. Fiz uma pesquisa de jurisprudência, o TRT do Mato Grosso editou uma súmula, a súmula número 23, que diz, basicamente, que não há dano existencial in re ipsa, simplesmente porque se constata jornada excessiva. A pressão por horas extras habituais em jornada excessiva, por si só, não enseja a ocorrência de dano moral ou de dano existencial. No TRT do Rio Grande do Sul, onde eu fui ministrar uma palestra sobre dano existencial, tinha lá 1h30 para falar, então eu pude desenvolver melhor aquilo que eu estou falando de maneira tão atropelada aqui. Lá no próprio TRT do Rio Grande do Sul, houve uma divergência muito grande entre os desembargadores. 2 teses muito fortes. Por muito pouco, salvo engano, uma diferença de 2 ou 3 votos, acabou prevalecendo essa tese. No incidente de uniformização de jurisprudência do TRT, prevaleceu a tese número 2, que não configura dano existencial passível de indenização por si só a prática de jornadas de trabalho excessivo. Mas a outra tese, que perdeu por muito pouco, era essa. Jornadas de trabalho excessivas, indenização por dano existencial, configura sim dano existencial, passível de indenização, a prática de jornadas de trabalho excessiva. Mas o que é uma jornada de trabalho excessiva? Quando é que ela configura o dano existencial? Agora passo aos senhores algumas jurisprudências do TST, onde jornadas excessivas foram determinantes para se considerar que houve dano existencial, independentemente de qualquer prova de frustração do tal projeto de vida. A jornada por si só já fazia compreender que essa pessoa não teve o tempo necessário para a sua vida pessoal, para a vida familiar, para a vida social, ou seja, para autorrealizar-se e ter a sua autonomia plena. Vejam essa jurisprudência. O sujeito trabalhava das 7 às 22h30, de segunda a sábado, com 2 horas de intervalo, mas tinha 3 dias que ele não tinha nem mesmo intervalo. Dá uma jornada de 15 horas e meia por dia. Nos dias que houve intervalo, de 13h30. Na média, uma jornada de 14 horas e meia. E o que se entendeu, ministra Adelaide
Miranda Arantes é que, nesse caso, essa jornada exaustiva configurava dano existencial in re ipsa. Pudera uma jornada média de 14 horas e meia. Vejam esse outro julgado, essa outra jurisprudência do TST. Considerou-se que a pessoa trabalhando 12 horas diárias em dias sequenciais já era suficiente para caracterizar-se um dano moral ou um dano existencial in re ipsa. Houve uma lesão ao tempo razoável e proporcional assegurado pela ordem jurídica à pessoa humana do trabalhador. Vejam só, esse é um dos famosos casos de 12/36, onde a pessoa trabalha continuamente nas folgas. Se nós temos agora algo muito importante dentro da própria CLT, é que na jornada de 12/36 não é tolerável, não se pode admitir trabalhos em dias de folga. Por isso a CLT foi categórica: 12 horas de trabalho por 36 ininterruptas de descanso. Portanto, se a pessoa trabalha em folgas, sobretudo na jornada de 4 dias ou na semana de 4 dias, ela trabalha em 60 horas. E isso não é aceitável. Portanto, uma jornada de 12 horas, segundo o ministro Maurício Godinho Delgado, já seria suficiente para caracterizar um dano in re ipsa. Vejam esse caso, muito interessante. Uma jornada de 18 horas de trabalho. Portanto, entendeu-se que a pessoa que trabalhava das 4 às 22, de segunda a sábado, sem intervalo, em fatigantes 18 horas diárias, não precisava provar mais nada. O dano existencial é notório, é evidente, é uma presunção omnis. Que tempo essa pessoa tem de vida? Que tempo essa pessoa tem para suas atividades humanas, que não a de trabalho? E por isso se entendeu que era um confisco inaceitável do tempo de vida. Em outro acórdão relatado pelo ministro Freire Pimenta, numa jornada de 15 horas diárias, entendeu-se também que havia um dano moral in re ipsa, porque aqui também haveria uma presunção omnis de que houve prejuízo aos direitos ao lazer, à vida pessoal, à vida familiar e assim por diante. Mas vejam só, no próprio TST isso não é pacífico. Há várias outras turmas julgando de maneira diferente, outros ministros julgando de maneira diferente. Esse acórdão é de um processo da 15ª região, e no processo da 15ª região reconheceu-se uma jornada das 7 às 22 horas com 40 minutos de intervalo. Isso dá uma jornada de 14 horas e 20 minutos por dia. Aqui na 15ª se entendeu que não era dano in re ipsa. Apesar de uma jornada de 14 horas, o trabalhador tinha que provar que houve frustração do seu projeto de vida, que houve dano existencial. E o TST confirmou esse julgado, dizendo que realmente não dá para presumir, só porque a jornada é exaustiva, um dano existencial. Vejam esse outro julgado do TST. A jornada era de 12/36, mas ela foi elastecida em vários meses para 16/32. 12/36 já é uma extravagância, por isso não pode haver trabalhos em folgas. Aqui eles davam um jeitinho brasileiro, flexibilizavam o que já é mais que flexibilizado. E por vários meses a pessoa trabalhava 16 horas e folgava apenas 32 horas. 16 horas é o dobro do limite constitucional. O dobro. A pessoa tem que provar que houve frustração de projeto de vida, que houve dano existencial, pois o TST, nessa turma, entendeu que sim, que não havia dano in re ipsa. Veja um outro julgado, e termino por aqui essa análise dos julgados do Tribunal Superior do Trabalho. A jornada foi fixada em 70 horas semanais. Isso é muito, mas não implica a possibilidade de presumir que houve dano in re ipsa por conta disso. O
que não se pode admitir é que, comprovada a jornada de 70 horas ou em longas horas extraordinárias, extraia-se daí automaticamente a consequência de que as relações sociais do trabalhador foram rompidas ou que o seu projeto de vida foi suprimido do seu horizonte. E aí nós estamos diante de um grande dilema. A figura do dano existencial dentro da CLT, a possibilidade de construirmos uma jurisprudência muito significativa a respeito dessa figura, pois nem o direito civil a tem legislada. Lá no direito civil ainda não há um bom contorno do que seja dano existencial. Se ele compreende o dano ao projeto de vida ou se não compreende, nós precisamos destacar, nós precisamos fazer com que a jurisprudência trabalhista trate disso. Mas basta voltarmos no tempo, recuperarmos as noções do passado, a raiz do direito do trabalho. Voltarmos, portanto, ao direito raiz. E no direito raiz, havia a concepção, meu caro Renato, de que não se deveria trabalhar tanto e que a pessoa deveria ter tempo de descanso, mas também tempo livre. E aí eu vou para a doutrina espanhola, que não trata de dano existencial, que de forma marginal trata do dano ao projeto de vida, mas ela traz uma concepção muito importante que talvez nos ajude de forma melhor do que toda essa doutrina estrangeira. Há uma grande preocupação dos juslaboralistas espanhóis com a conciliação da vida pessoal, familiar e social. O direito do trabalho não pode permitir que haja comprometimento dessas 3 esferas da pessoa humana. Eu preciso ter a minha vida pessoal fora do trabalho. O trabalho não pode me consumir tanto de maneira que eu não tenha tempo para a minha autorrealização, mas também para as minhas relações familiares, para os cuidados com a família, com os filhos, com a esposa e com aqueles que nos cercam. E também para as relações sociais, recreativas, de estudo, de aprimoramento, de uma vasta gama de temas que nós poderíamos enquadrar tanto no projeto de vida quanto na questão existencial da pessoa. É a luta histórica do direito do trabalho. Lá no século XIX já disseram... Eu tenho 5 minutos para terminar, talvez não gaste tanto porque corri a beça. Não queria ter corrido tanto. Mas há a necessidade de voltarmos à velha luta do século XIX. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. E nessa ideia de lazer, que é tão bem estudada pela doutrina francesa, e o dano existencial lá tem muito da conotação do prejuízo ao lazer, de eu fazer o que eu quero, como eu bem entendo, fora do trabalho, é extremamente importante termos isso em conta. Nós não podemos só trabalhar e descansar. 12 horas de trabalho propicia para a pessoa, no mais das vezes, trabalho e descanso. E a doutrina da Comunidade Europeia é muito forte nesse sentido. Não se pode violar as 12 horas de descanso. As 12 horas são intransponíveis. Pode fazer 12 por 36, pode fazer qualquer outro regime, mas 12 horas é o máximo do máximo. É um limite intransponível, porque a pessoa precisa de 12 horas para descanso. Mas a doutrina espanhola mais avançada já critica, não é só descanso, não é só reposição de energias, não é só reposição de força de trabalho, há de haver respeito ao chamado tempo livre, para que a pessoa possa fazer o que ela bem entender nesses momentos de tempo livre. E esse tempo livre de autorrealização, de preservação da condição humana, só se dá quando há um tempo útil, necessário, mínimo para tanto. Que não seja 8 horas, mas que não sejam só 4 horas, compreendendo ainda deslocamento para o trabalho, deslocamento de volta do trabalho,
intervalos, refeições e tudo mais. Porque nas 12 horas de trabalho, muitos gastam 1 hora para chegar ao trabalho e 1 hora para retornar. E se tiver um intervalo de 1 hora e é necessário, 15 horas, aspas, dedicadas ao trabalho. Sobram a essa pessoa 7 horas. 7 horas. Mas tudo bem. 12 horas já foi permitido pela legislação, 12 horas já foi permitido pela jurisprudência. O que poderíamos dizer então? O que caracteriza dano existencial por frustração de projeto de vida, por caracterizar invasão na esfera existencial ou pessoal? Que jornada? A OIT tem estudos preciosos de longas décadas, dizendo que ninguém deveria trabalhar mais de 3.000 horas por ano. Porque quando se constata mais de 3.000 horas por ano, isso é um sério risco de karoshi, e isso foi constatado dramaticamente no Japão. As pessoas que trabalhavam mais de 3.000 horas por ano tinham uma incidência muito maior de ataques cardíacos, de problemas psíquicos, de suicídio, de morte relacionada ao trabalho. É muito. Ninguém trabalha mais de 3.000 horas por ano. Façam as contas, dá 11 horas por dia. 3.000 horas de trabalho dá 11 horas por dia. Nós não podemos adotar isso aqui. Com muita tristeza eu lhes digo, não queria falar de tristeza, mas é só tristeza que eu tenho ao lhes dizer que já admitimos as 12 horas. Mas que pelo menos no cômputo semanal não haja tanto prejuízo à vida, à existência. Vamos pensar em um cômputo semanal, portanto, segundo a OIT, mais de 60 horas por semana causam o mesmo risco de karoshi, de danos à pessoa. 60 horas por semana, portanto, tem que ser o limite do limite. Se o sujeito pratica a jornada de 12 horas, tende a haver uma compensação que lhe proporcione não trabalhar mais de 60 horas por semana. E assim preservaríamos a saúde, a vida, a existência dessa pessoa. Tudo isso só vai ser possível quando tivermos consciência da ideia do tempo livre, da importância do tempo livre para nós, para nossa vida, para a existência da família, para a existência da própria sociedade. E por isso nós temos que passar essa ideia de mero descanso, essa mera concepção ideológica de descanso. Para terminar, a indenização, nesses casos, tem que ser uma indenização que realmente desestimule as empresas, desestimule os empregadores de exigirem longas jornadas de trabalho, frustrando projetos de vida, frustrando questões existenciais. Portanto, configuradas jornadas diuturnas de mais de 12 horas, de mais de 60 horas por semana, não haveria nem necessidade de demonstração de frustração a esse projeto de vida. Mas se houver prova, segundo os próprios civilistas, isso tem que ser pesado, isso tem que ser verificado nas indenizações correspondentes. Uma vez configurado um dano existencial, por frustração de projeto de vida, por quaisquer das facetas que eu pontuei rapidamente, ou por jornadas excessivas de trabalho, as nossas indenizações têm que ser arbitradas de modo a desestimular essas práticas, para que tenhamos uma sociedade melhor, mais saudável, com menos doenças e afastamentos. De que forma? Usando os critérios clássicos de arbitramento dessas indenizações. Quais são? A situação da vítima. De que forma ela foi atingida por aquela situação, por aquele acidente, por aquela doença, por aquela jornada exaustiva. Segundo, a capacidade econômica do ofensor. Uma indenização de dano moral, de dano existencial, para um grande banco que fatura bilhões por ano, em valores de 5 mil, 8 mil reais, não é desestimulante. Não atende a esse requisito clássico da capacidade econômica do ofensor. Terceiro requisito, a gravidade da situação.
E aqui os civilistas pontuam essa frustração do projeto de vida, essa demonstração deve atuar como agravante nesse requisito. Ela é prescindível, mas se o trabalhador consegue comprovar que ele tinha se matriculado na faculdade e não pôde cursar porque houve jornadas extensas ou por uma série de outras razões, em demonstrando essa situação fática, eu tenho um agravante, um gravame para sopesar nesse requisito da gravidade do dano. Mas há também os critérios contemporâneos que a doutrina e a jurisprudência já pontuou e eu já estou terminando. Nesses casos, nós temos que observar ainda a proporcionalidade, o efeito pedagógico e ainda a equidade. A equidade, segundo Recassé insistes, é a justiça do caso concreto. Que as nossas indenizações, portanto, façam justiça no caso concreto e não aumentem a injustiça, a sensação de injustiça, de diminuição, de angústia desse trabalhador vitimado por jornadas excessivas ou por qualquer outro dano existencial. A questão é trabalhar para viver ou viver para o trabalho. Eu não queria falar de tristeza, mas é só tristeza que eu sinto quando eu vejo que nós não estamos trabalhando para viver, nós estamos vivendo para o trabalho. A nossa vida é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Cumprir metas, metas e mais metas. E o nosso lado humano, existencial, de condição humana, fica para trás, em déficit. Como diziam os titãs, não queremos só comida, queremos comida, diversão e arte. Muito obrigado. É muito triste, né, os nossos palestrantes falarem só de tristeza, mas é essa a nossa realidade. Eu acho que a gente tem que ter esse choque para fazer essa reflexão, para que um dia a gente possa, quiçá, né, doutor Zanella, falar de coisas alegres, dizer que efetivamente as empresas respeitam o seu trabalhador e que vejam nesse trabalhador o seu próprio sucesso, não é? Porque a empresa quer uma pessoa saudável, quer uma pessoa que tem um raciocínio lógico, quer uma pessoa que chega feliz e que vai saber que vai contar com aquelas horas de trabalho e que a própria empresa tenha nele o seu lucro para poder também gerar o salário desses trabalhadores, né? Mas o que eu queria só fazer uma reflexão é o seguinte: a gente escuta quantas palestras, né, a esse tema e quantas vertentes a gente acha, né, do dano existencial, agora falado pelo colega José Antônio. Desse dano existencial vem esse dano de projeto de vida, né, nessa frustração do nosso projeto de vida. Então, acho que é um tema ainda que está longe de ser exaurido, a gente tem que pensar em todas essas vertentes, porque, acima de tudo, a gente está falando do ser humano, né, que é uma coisa que a gente tem que respeitar absolutamente, mas que fico triste por tratar dessas tristezas todas que vêm aí dos nossos palestrantes, mas feliz com a nossa preocupação de tentar minimizar todo esse sofrimento e tentar aí um dia, quiçá, ter uma vida mais digna para esses trabalhadores. Bom, declaro encerrado esse nosso painel e obrigada a todos pela presença, obrigada especialmente aos nossos palestrantes desta manhã. Obrigada.